convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13. Segundo Coríntios, capítulo 13. Quero ler somente com você o último versículo. A palavra do Senhor diz assim, lá no verso 13. Então é 2 Coríntios 13, 13. A palavra do Senhor nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos dizer juntos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Senhor, a Tua palavra é tão viva, é tão poderosa, tão eficaz. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. O Senhor é aquele que ministra de tantas formas, de tantas maneiras, e nosso coração se encontra aberto para o manifestar da Tua presença nesse lugar. Ah, Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós somos dependentes da Tua presença, nós estamos dependentes dessa graça, desse amor. Então, permeie no nosso meio, fica à vontade. Ministra no profundo do nosso coração, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela alcance o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Você pode fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração, se você quiser e puder, e declarar conosco assim: Espírito, encha minha vida. Espírito, diga isso ao Senhor: encha minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga mais uma vez: Espírito, Espírito, encha, ó Senhor. Espírito, encha minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Enche sim, Senhor. Enche sim, Senhor. Você pode levantar as tuas mãos e dizer isso: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos, levantamos, Senhor, nessa noite, Pai, e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar.
O Senhor tem liberdade para trabalhar aí, amém? Espírito Santo de Deus tem liberdade para tocar em nossa vida nessa noite, amém? Então diga comigo nessa noite assim: Senhor Jesus, Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu me entrego ao Senhor totalmente nessa noite. Fala comigo, ministra ao meu ser, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu li com você nessa noite sobre 2 Coríntios, capítulo 13, carta do apóstolo Paulo a essa igreja. E Paulo começa esse capítulo dizendo que é a terceira vez que Paulo está nessa igreja, é a terceira vez que Paulo visita, é a terceira vez que Paulo está no meio daquele povo. E Paulo, de certa maneira, Paulo é o pastor, mesmo que à distância. Paulo, ele está ali, Paulo, ele aconselha, Paulo escreve cartas. Hoje de manhã, na classe de integração de novos membros, nós estávamos falando sobre a figura do apóstolo Paulo, quando Deus o encontra, quando Deus o chama. Aquele homem que era o perseguidor da igreja, aquele homem que andava tão longe, tão distante do propósito de Deus para a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que um dia ele encontra Jesus. Na verdade, Jesus encontra ele. A palavra de Deus diz que não foi a gente que encontrou, ele que nos encontrou primeiro. Não foi a gente que amou, ele nos amou primeiro. Não foi a gente que foi atrás, ele primeiro fez o movimento de vir sobre nós, de nos sarar, de nos tocar, de transformar o nosso coração. E a gente olha para a vida de Paulo e a gente vê um homem completamente perdido, até que o Espírito Santo, até que a presença de Jesus se manifesta na vida dele, transforma a vida dele. E Paulo, de um perseguidor, agora passa a ser um discípulo de Jesus. Alguém tão quebrantado, alguém tão temente, alguém tão frutífero na sua caminhada, na sua vida. E eu estava falando hoje de manhã que somente o Senhor pode fazer algumas coisas como essa. De pegar um homem como Paulo, um perseguidor que matava, que era cruel, que prendia sem razão, agora ser um pregador do Evangelho. Enquanto Atos capítulo 9 está dizendo para a gente o que o Senhor está dizendo a Ananias: vai até ele. Eu tive um encontro com ele, eu fui até ele. Ele se encontra na rua direita, ele está te esperando. Vai lá, impõe as mãos sobre a cabeça dele, ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, alguém muito especial. Eu quero usar da vida desse homem. Ananias fala: mas Senhor, esse homem é cruel. Há muitos temos ouvidos a respeito desse homem. Ele mata sem razão, ele prende sem razão. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Tantas e tantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e o nosso coração, é de descarte. O nosso coração muitas vezes está imbuído de um preconceito que a gente não consegue ver com os olhos de Deus, e a gente diz: não vale a pena investir, não vale a pena acreditar, não vale a pena colocar as mãos. Irmãos, mas o Senhor, o Espírito de poder que nós cantamos aqui agora, é aquele que quando entra no coração muda todas as coisas. Esse Jesus, quando a gente de fato tem um encontro com ele, ele muda tudo. Ele transforma tudo. Ele é maravilhoso demais, porque ele vem sobre nós, ele consegue trocar prioridades, corações. Ele vem, ele muda e a pessoa simplesmente se transforma. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente se dá conta desde Atos capítulo 9, pelo menos isso aqui da Bíblia tem a ver com a vida do apóstolo Paulo. 1/3 da Bíblia talvez tenha a ver com a influência desse homem nos seus dias e nos dias de hoje, através das suas cartas, através dos discípulos, da carta dos seus discípulos, através da sua presença. Esse é o poder do Senhor. E Paulo, ao escrever a carta
a igreja de Coríntios. Essa é a segunda carta. É por isso que Paulo está dizendo e se despedindo dessa igreja, dizendo, mas ele se despede de uma forma muito especial. E quando nós lemos esse texto, talvez você falou, não, eu lembro desse texto. Esse texto eu sei o que é. É quando o culto termina e o pastor dá a bênção. Nós chamamos essa despedida de Paulo, da igreja de Coríntios, nós chamamos essa despedida dele, da despedida apostólica. Quando nós terminamos o culto, daqui a pouco, nós vamos terminar e nós vamos abençoar a sua vida, né? Abençoar a sua semana, pedindo que a presença de Deus esteja sobre você, para que Deus se manifeste dessa forma maravilhosa, como ele está se despedindo da igreja de Coríntios. E Paulo vai dizer que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, seja sobre vós. E quando nós terminamos o culto, não é assim que a gente faz? Sim ou não? Né? Nós despedimos, declarando essa bênção apostólica. Eu queria pensar com você e olhar para essa bênção apostólica com um olhar, né, um pouco mais curioso, para a gente entender de fato o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que de fato nós recebemos. Às vezes o culto termina e eu esqueço, e alguém grita aí, pastor, a bênção, né? Porque às vezes a gente não quer ir embora sem a bênção, a gente não quer começar a nossa semana sem a bênção, não quer terminar o culto, despedir sem a bênção, porque a bênção de Deus é algo tão especial na vida de cada um de nós. Mas algumas coisas que Paulo está dizendo nessa despedida, ele está dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, repete comigo isso, que o amor de Deus, o nosso Pai. Paulo vai dizer no final, seja convosco, seja com vocês. Mas Paulo fala três coisas. Paulo fala nessa despedida para essa igreja, da forma como Deus se manifesta. Que Deus se manifesta como Pai, que Deus se manifesta como Filho e Deus se manifesta na pessoa do Espírito Santo. E ele vai dizer que o amor de Deus, o nosso Pai, seja com vocês. Você já pensou e já declarou essa semana ou nesse dia o amor de Deus sobre a sua vida? Deus te ama, irmão. Quero dizer isso a você nessa noite. Deus ama a sua vida. Eu quero lembrar isso porque muitas vezes o nosso coração, ele é tantas e tantas vezes entorpecido. E a gente acaba se esquecendo do amor de Deus por nós. Talvez as lutas, as dificuldades, elas vão trazer ao nosso coração uma dúvida desse amor, desse Pai tão presente. No meio de tantas coisas, talvez a gente se sinta órfão. Mas Paulo está dizendo para esta igreja, na sua despedida, que o Pai de vocês, que ama muito vocês venham sentir esse amor desse Pai todos os dias da vida de vocês. E tantas vezes nós somos sabotados, e tantas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos órfãos. A gente talvez no meio do nosso dia a dia, quando as coisas não vão bem, quando o João abriu o culto com Abacuque capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no campo, ainda que a gente fala, meu Deus, tanta situação acontecendo, mas Abacuque está dizendo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei, irmão, como é que você chega aqui nessa noite, mas eu quero te lembrar, Deus te ama de verdade. Eu quero lembrar para você o que Paulo também, né, através da sua carta, né, ali aos romanos, ou talvez um discípulo de Paulo aos romanos, está escrevendo no capítulo 8, e ele está dizendo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem altura, nem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo que o amor desse Pai seja sobre vocês, que vocês sintam o amor desse Pai todos os dias. Não, nem
sempre é fácil sentir o amor desse Pai. Nem sempre é fácil a gente, no meio das nossas lutas, no meio talvez de portas fechadas, no meio de sonhos que foram abortados, no meio dessa vida. Eu quero lembrar a você, irmãos, que tem uma terra te esperando. Que a tua passagem aqui nesse mundo, você é como o povo de Israel, um peregrino que caminha pelo deserto em direção à terra prometida. Canaã é logo ali, amém, irmãos? Canaã é logo ali. E como nós cantamos, um dia tudo isso vai passar. Um dia todas essas dores vão passar. Romanos capítulo 8 ainda vai dizer: as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Eu preciso dizer e lembrar a você sobre o que Paulo está dizendo. O amor de Deus, o amor desse Pai que se revela sobre a nossa vida. Eu não sei qual foi a tua história fraterna. Eu não sei como é o seu pai, se é conhecido, desconhecido. Talvez há pessoas aqui que nem conheçam seu pai. Talvez seu pai foi embora, talvez seu pai sumiu. Talvez seu pai simplesmente desapareceu nesse mundo. Mas tem um pai tão zeloso. Tem um pai tão especial. Tem um pai tão provedor. Que ainda que ele tenha te deixado, ainda que teu pai terreno tenha te deixado abandonado, esse pai provedor, ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou. Você pode agradecer isso a ele, irmãos. Você pode pedir ao Senhor nessa noite: Pai, eu estou precisando de um abraço. Talvez há pessoas aqui nessa noite precisando de um abraço paterno, né? Talvez há alguém aqui nessa noite precisando ser acolhido pelos braços do Pai. Sabe aquele abraço que arrebata o nosso coração? Sabe aquele abraço? Sabe aquele abraço que nos faz saber que nós pertencemos a alguém? Sabe aquele abraço que desfaz todas as mentiras? Talvez há pessoas aqui precisando desse abraço. Eu oro nessa noite, irmãos, para que o Espírito Santo, a presença do Pai, que está aqui nesse lugar, nos envolva com um abraço tão forte, tão especial, e mostre para cada um de nós quão amado nós somos na presença desse Pai. Paulo ainda vai dizer que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, essa graça seja sobre vocês. Sabe o que é graça? Quem sabe o que é graça? Grita aí se você sabe o que é graça. Grita aí, irmão, se você sabe o que é graça. Favor não merecido. Paulo está dizendo e se despedindo dessa igreja, e a gente se despede assim todo dia, toda vez que a gente se encontra, todo final de culto, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nessa semana, né? Para sempre. Graça significa de um favor que eu não mereço. Graça significa que eu recebo mesmo sem merecer. A gente vive um tempo onde tem se usado tanto a palavra meritocracia, né? Os coaches gostam muito de usar isso, que através do nosso esforço, através da nossa capacidade, a gente vai conseguir e a gente vai conquistar. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente fala: meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Porque não tem a ver com o meu esforço, não tem a ver com o meu empenho, não tem a ver com a capacidade minha, com a minha capacidade, mas tem a ver com a graça de Deus, de um favor que eu recebo, mesmo sem eu merecer. De algo que Deus, que Jesus me deu na cruz do Calvário, mesmo sem eu ser apto para receber aquilo. Então tudo que eu tenho, tudo que sou, vem da graça de Deus. Tudo que você é e tudo que você tem é graça de Deus sobre a sua vida. Mas se talvez você fala: pastor, mas não é só isso, eu trabalho tanto. Eu acordo 6 horas da manhã, eu acordo 5 horas da manhã, pastor. É também o meu esforço. Não, é graça de Deus. É a capacidade do Senhor que te dá para trabalhar. Se o Senhor não te der força, capacidade, inteligência,
Se o Senhor não te der a expertise do seu trabalho, você não ia conseguir nem se levantar. Se o Senhor não despertar os teus músculos, se o Senhor não despertar ali te despertar de manhã, você nem acorda. É favor de Deus, é graça. O céu, por que eu tenho certeza do céu? Tem a ver comigo. Por que você tem certeza do céu? Tem a ver com você. Tem a ver porque você é um crente excelente. Tem a ver porque você é um crente certinho. Não tem a ver. É graça, é favor de Deus sobre nós. Nós vamos para o céu. Se eu perguntar para você, você tem certeza da tua salvação? Quantos têm certeza da salvação? Que levanta a mão. Esse lado aqui está mais crente do que de cá. Vou perguntar de novo. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Se você não levantou a mão, talvez assim, pastor, eu não tenho tanta certeza, né? Eu vacilo tanto, né? Dou alguns moles. Não sei se eu sou salvo. Irmão, você precisa definitivamente nessa noite, e se não for pelas minhas palavras, que seja pelo convencimento do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, a dizer a teu coração: você é salvo pela graça de Deus. Não, você não é salvo, você é salvo porque você entendeu o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quantos aqui entendem o que Cristo fez na cruz do Calvário? Eu entendo que Ele tomou o meu lugar. Eu entendo que eu estava morto e Ele me fez reviver. Eu entendo que eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu entendo que Ele me salvou. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Glória a Deus. Eu entendo, meu irmão. Então eu aceito, Senhor. Eu aceito todo o meu coração pelo que o Senhor fez por mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Um dia eu e você fizemos essa escolha, sim ou não? Mas talvez a gente peca, somos pecadores. A gente erra todo dia. Mas uma coisa que eu entendo que tem a ver com graça, tem a ver, eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo também daqui a pouco. Mas eu creio que o povo que vai povoar o céu não é o povo que nunca caiu, mas é o povo que sempre se levantou. Não é o povo que nunca caiu. A gente olha para Davi, meu Deus. A gente olha para Abraão, misericórdia. A gente olha para Moisés, a gente olha para tanto homem de Deus que errou, que peca, que falha. Mas talvez o que talvez traz uma distinção tão especial para a vida desses homens é que eles sempre estão dispostos a se levantar. O Senhor, o Espírito Santo, sempre está levantando e colocando eles de pé de novo. Caíram, vacilaram, alguns adulteraram, alguns falharam, alguns mentiram, alguns roubaram. Mas a graça de Deus é algo que invadiu aquela vida de uma forma tão maravilhosa e essa pessoa se levanta. Então o céu não é para quem não peca. O céu não é para quem não cai. O céu é para quem cai, mas todo dia está com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Senhor, de novo eu errei, eu falhei, me levanta outra vez. Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça, me ergue de novo, me faz um vaso novo na tua presença. E aí o Senhor levanta, e talvez na semana seguinte caia outra vez, mas essa pessoa está sempre disposta. Eu não sei se você conhece alguém que cai, levanta, se levanta, cai. Conhece alguém assim? Irmãos, essa pessoa talvez ela tenha mais fé do que nós. Como assim, pastor? Você está aí carimbando o erro dessa pessoa? Não. Claro que não. Mas talvez essa pessoa, ela tenha tanta fé, ela sabe tanto da graça de Deus, ela conhece tanto o favor de Deus e merecido sobre ela, que ela está sempre aos pés da cruz. É como o ladrão da cruz que está sendo crucificado. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Tem um ladrão que está dizendo para ele: nós somos merecedores de estar aqui. Você não falou que era santo, você não falou que era filho de Deus, né? Salva-se agora, salva a gente também.
debochando, chacotando de Jesus. Mas tem um ladrão ali que ele está dizendo, está repreendendo o outro, dizendo: fica quieto, não fale dessas coisas, nós somos merecedores de fato de estarmos aqui, a gente é ladrão, a gente roubou as pessoas, nós somos condenados à morte. Mas esse homem não, ele é justo. Esse homem não, ele é justo, ele é filho de Deus. E a palavra de Deus diz que ele olha para Jesus e ele faz um pedido: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Lembra desse pecador aqui. Lembra desse homem aqui que não deu ouvido aos teus conselhos em vida. Lembra, Senhor, desse último momento, esse último suspiro meu aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me lava, me restaura, me dá uma nova chance. Eu sei que eu não vou descer daqui. Eu sei que eu estou condenado à morte. Eu sei que não há mais solução para a minha vida. Mas quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Aí Jesus olha para ele. Creio que Jesus admirou sua fé. Creio que Jesus admirou o conceito de graça que aquele homem entendeu no seu último momento. E Jesus vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a graça, ela não respeita a fila. Aquele homem furou a fila de muita gente. Aquele homem furou a fila de muita gente porque não respeita a fila. Esses dias eu estava na fila, não lembro se era no supermercado, estava na fila. Aí sempre tem alguém distraído que chega assim, ó, né? Olhando para a lua. Aí eu estou vendo a cara de pau daquela pessoa em furar a fila. Aí uma outra pessoa falou assim: ô amigo, a fila é lá atrás. E é aquela fila ali no açaí que tem, a fila de até 15 volumes. E essa fila vai até o final, é rápida, mas às vezes ela está lá no final do supermercado. E o camarada querendo entrar assim, distrair. E alguém falando assim: ó, lá atrás. Ele falou assim: caramba, está muito cheio. Eu vou ter que enfrentar essa fila toda. Aí a gente vai, né, irmão? Ué. Graça não respeita a fila. A graça passa na frente quem entende primeiro. Pode dar glória a Deus por isso aí, irmãos? A graça, ela é tão maravilhosa que quando eu entendo que o favor da minha vida, o favor de Deus não tem a ver comigo, e eu ando pela graça, eu sou salvo pela graça, eu prospero pela graça, eu vivo pela graça de Deus, tudo muda. Tudo muda em nós. Por quê? Porque Deus fala, ele entendeu. Ela entendeu. Ele entendeu que não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Ele entendeu que não tem a ver com seus méritos, tem a ver com o meu, pelaquilo que eu conquistei na cruz do Calvário pela vida dele. E Paulo está dizendo que a graça do Senhor Jesus, o Senhor da vida de vocês, possa ser derramada diariamente sobre a vida de vocês. Você recebe isso nessa noite em nome de Jesus? Você sabe que você vive pela graça? Você sabe que você vive pela graça, irmão? A misericórdia é o castigo que nós deveríamos receber e não recebemos. E graça é o favor imerecido que está sempre diante de nós. Mas Paulo, ele vai finalizar essa despedida dizendo que a comunhão do Espírito Santo, que vocês tenham comunhão com o Espírito Santo, que essa comunhão seja sobre a vida de vocês todos os dias. Paulo está falando, olha, que vocês se relacionem com o Espírito Santo, que vocês entendam, sabe, que só é possível viver a vida cristã na pessoa do Espírito Santo. Que vocês peçam ajuda ao Espírito Santo e essa presença, essa comunhão, ela esteja sobre a vida de vocês todos os dias. Nós só temos a comunhão se nós estivermos na presença de alguém. E Paulo está dizendo que vocês tenham comunhão com esse Espírito.
o Espírito que vocês receberam, o Espírito que faz lembrar a vocês que vocês são filhos de Deus, esse Espírito que convence vocês do pecado, do castigo, do juízo, esse Espírito que está sendo derramado, que sobre a vida de cada um de vocês, eu quero que vocês tenham essa comunhão com Ele. E durante muito tempo, a igreja talvez não teve dificuldade de reconhecer o Pai, o Deus Pai. Durante muito tempo, a gente não teve talvez condição, dificuldade de entender a pessoa do Filho. Mas durante muito tempo, as igrejas, talvez principalmente algumas igrejas históricas, tiveram muita dificuldade para entender a pessoa e a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é incontrolável. O Espírito Santo é o poder que se manifesta na nossa vida. O Espírito Santo é alguém que a gente muitas vezes, ele é incompreendido porque ele não obedece às regras humanas, ele não obedece à religiosidade, ele não obedece, a algumas situações que a gente acha que tem que ser feito daquele jeito. E durante muito tempo o Espírito Santo ele foi colocado de lado, ele foi talvez não bem-vindo. Por quê? Porque quando ele chegava, quando uma igreja dava lugar a ele, algumas coisas saíam do controle humano. Atos capítulo 2, Jesus tem uma promessa para essa igreja dizendo: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do poder de Deus. Atos capítulo 2 está dizendo que então essa promessa se cumpre, o Espírito Santo, o Senhor está dizendo, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo seja derramado. É necessário que eu me ausente, que eu saia, para que vocês recebam o Espírito Santo, que é esse poder que vai fazer com que vocês façam obras maiores do que eu fiz. E quando o Espírito Santo vem, ele vem com um poder, ele chega de repente. Primeiro que ele vem sem avisar. Sabe aquela visita que chega sem avisar? Sabe aquela visita que bate na porta, na campainha, toca a campainha, quando você vê, fala: meu Deus, não estava esperando essa pessoa, e agora? A Bíblia vai dizer que de repente ele vem como um vento impetuoso. Imagine um vento impetuoso, irmãos, começando a ventar aqui dentro, cabelo voando, cadeira se mexendo, papel voando, tudo aquilo que pode ser mexido por esse vento, sofrendo ali a ação que esse vento está fazendo. Um vento impetuoso não é um ventinho, não. Um vento impetuoso é algo que não se consegue controlar. E é assim que a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo está se manifestando na vida daquela igreja. Só que me chama a atenção, pastora Sônia, que cerca de 120 crentes, não é isso? Que fala que estavam reunidos naquele lugar. E como um vento impetuoso que encheu toda a casa, foram vistas línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles. Imagina, sabe esse irmão que está na sua frente? Tinha uma labareda de fogo na cabeça dele. Sabe esse irmão que está sentado aí? Está vendo aí, dona Maria? Esse Raimundo aí, está sentado na tua frente. Tinha uma labareda em cima da cabeça do Raimundo, queimando o restinho de cabelo que está aqui dele, né? Só que a palavra de Deus chama atenção para Atos capítulo 2. Está falando que as pessoas, ao passarem, a olhar para dentro daquela igreja, tem algo diferente acontecendo. Parece que está todo mundo embriagado. E eles começam a rir e dizer: gente, são 9 e 10 horas da manhã, está todo mundo bêbado. Você imagina para o pessoal achar que está todo mundo bêbado? Será que está todo mundo sentadinho? O que você acha? Está todo mundo sentadinho como a gente está sentadinho aqui nessa noite? Ou será que tinha gente pulando? Será que tinha gente caído no chão?
Será que tinha gente falando em línguas? Certamente o texto fala que teria gente falando em línguas, idiomas diferentes. Um vento impetuoso que chega sobre a vida daquele povo, mas é um vento que, apesar da gente não ter controle sobre ele, é um vento, irmão, tão especial que faz da vida do crente ser o que ela é. Sem a presença do Espírito Santo, a nossa vida é vazia. Sem a presença do Espírito Santo, a gente cai e fica lá. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não tem condição alguma de orar por alguém, essa pessoa ser curada. A gente orar por um endemoniado e ele ser liberto. Sem a presença e a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, a gente é oco. E tantas vezes, a gente desprezou a ação do Espírito Santo. De tantas e tantas vezes, a gente disse, talvez não de forma audível, mas a gente diz: seria bom que o Senhor não viesse em nossas reuniões. Seria bom que o Senhor esperasse a gente aí fora. Seria tão bom. E talvez por falta de incompreensão, é por isso que eu estou gastando um tempo nessa noite. Talvez por falta de compreensão, a gente não se dá conta que sem a presença do Espírito Santo, não dá para a gente vencer esse tempo final. Talvez a gente precisa entender e a gente precisa dizer: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha vida todo dia. Espírito Santo, guia os meus passos. Espírito Santo, me convence da minha vida, me convence do meu pecado. Porque o Espírito Santo é aquele que te convence. Sabe quando você faz algo que você faz, talvez a sua carne, a sua mentalidade fala que você fez certo. Aí o Espírito Santo vem sobre a tua vida e fala assim: filho, você errou. Não era para você ter falado daquele jeito. Não era para você ter feito isso. Não era para você ter pensado dessa forma. Eu me entristeci com a sua ação. E você fala: meu Deus, essa não foi minha intenção, mas por favor, me perdoe, tem misericórdia. O Espírito Santo, então, é aquele que vai te convencer do teu pecado. Tantos conselhos que talvez a gente ouve. Talvez a tua esposa, o teu marido está te falando o tempo todo no teu ouvido, e você está achando que é loucura, neurose da cabeça dele, da cabeça dela. Até que o Espírito Santo te visite e abra os teus olhos. Até que o Espírito Santo tire a venda dos teus olhos e você fala assim: uau, eu estava à beira do precipício e não estava entendendo. O Espírito Santo é aquele que vai te convencer do pecado, é aquele que vai te dizer, vai corrigir a rota da tua vida. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. E talvez durante nossa vida a gente nunca parou para falar com o Espírito Santo. Talvez a gente nunca agradeceu, a gente nunca o honrou. Talvez nos nossos cultos a gente sempre fala para o pai, a gente sempre fala para o filho, mas talvez a gente nunca disse: Espírito Santo de Deus, tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Tem liberdade para o Senhor fazer na nossa vida, da nossa igreja, o que o Senhor quiser. Tem liberdade, Espírito Santo, na minha vida para jogar fora aquilo que não é teu. Tem liberdade, Espírito Santo, para acrescentar aquilo que o Senhor está vendo que eu preciso. Espírito Santo, corrija a rota da minha vida. Espírito Santo, alinha meus pensamentos aos teus pensamentos. Talvez o Espírito Santo, por ser incompreendido tantas e tantas vezes, por não pedir licença, por chegar, Ele está dizendo para cada um de nós nessa noite, que Ele também quer ser o nosso Senhor, que Ele também quer corrigir os nossos passos, que Ele também quer vir sobre a nossa vida de uma forma muito especial e tremenda. Você pode dizer assim: Espírito Santo, é bem-vindo na minha vida. Você pode abrir o teu coração nessa noite para dizer: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. A casa é tua, Espírito Santo. Pode reinar aqui, pode morar aqui,
Pode, Senhor, fazer a tua morada no nosso meio, pode habitar nesse lugar. Espírito Santo de Deus pode corrigir meu coração. Espírito Santo de Deus pode me aconselhar. Talvez por a gente não entender, a gente fica batendo cabeça de um lado para o outro. Por a gente não entender que a gente tem a pessoa do Espírito Santo tão disponível para nós. Talvez a gente só precisa permitir que Ele seja aconselhado. Aliás, que a gente seja aconselhado por Ele. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite, irmãos? O Espírito Santo, Ele te convence do pecado. O Espírito Santo, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. 2 Coríntios, coloca pra gente aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim: mas o que nos confirma, pode só mudar a linguagem? Pode botar na NVI, por favor? Isso, obrigado. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Diga comigo, Ele me ungiu. O verso 22 vai dizer assim, olha: nos selou como sua propriedade. Meu Deus, você é propriedade do Senhor, irmão. Ah, você não entendeu, você é propriedade do Senhor. Ministra sobre essa pessoa que está do seu lado. Você está entendendo que está lá? Você é propriedade do Senhor. Você pertence a Ele, irmão. Às vezes a gente se acha como um terreno baldio, como um terreno abandonado, sem valor, sem dono. Mas eu quero dizer nessa noite, você é propriedade do Senhor. O texto está dizendo, 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios está dizendo: o Espírito Santo de Deus confirma em nosso coração que nós somos propriedade do Senhor. E Paulo está dizendo ainda: pôs o seu Espírito no coração. Colocou Ele, o Senhor, colocou o Espírito no seu coração. Sabe para quê? Como garantia sobre as coisas que estão por vir no futuro. Glória a Deus. Ou seja, nós temos o Espírito Santo como garantia. Nós temos o Espírito Santo como garantia, porque Ele ministra em nosso coração que nós pertencemos a Deus. Tem um selo de Deus sobre a tua vida, meu irmão. É por isso que a gente não faz algumas coisas, porque a gente entende que a gente é casa de Deus, é habitação do Senhor. A gente entende que o Espírito Santo de Deus mora e habita em nós. Tem um selo, uma garantia. Talvez a gente não sabe, mas o diabo olha para a nossa vida e diz: tem um selo sobre ele. O diabo, os demônios olham para a minha vida e para a tua vida e diz: tem um selo, ele é selado, tem uma garantia sobre ele. O Senhor se apropriou dele de tal forma que colocou uma marca sobre a vida dele e a gente não pode tocar. E às vezes você está aí morocochô, cansado, né? E o diabo está dizendo: não posso tocar nele. Mas se ele soubesse o poder que habita nele, se ela soubesse o poder que Deus depositou sobre a vida dela, se ele soubesse que tem um cerco sobre a vida dele, ele não estaria nessa posição, não. Então, o Espírito Santo de Deus, ele também ele coloca em nós a garantia da salvação. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem sobre nós e ministra que nós pertencemos a alguém. A outra ação que me chama muita atenção no Espírito Santo é o que o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Se você tiver com a sua Bíblia, vai marcando aí para você ler durante a semana, para que o Espírito complete a boa obra que Ele começou nessa noite. Mas olha o que diz aí. Quando, porém, Jesus está dizendo: quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará.
a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus está dizendo, quando o Espírito da verdade vier, quando o Espírito Santo for derramado, quando eu for, o Espírito Santo vier, ele vai guiar a vida de vocês. Então eu preciso honrar o Espírito Santo. Eu e você precisamos, porque se a gente está entendendo que a pessoa do Espírito Santo é tão importante na vida cristã, na vida do crente, na vida do discípulo de Jesus, a gente precisa honrar essa pessoa. A gente precisa durante o dia dizer: bom dia, Espírito Santo, me guia toda a verdade no dia de hoje. A gente precisa durante a noite dizer: Espírito Santo de Deus, guarda meu sono. A gente precisa dizer: Senhor, eu estou indo para essa reunião importante, eu estou indo para esse momento tão decisivo na minha vida, eu estou indo para um lugar onde eu preciso tanto do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, me guia. Eu vou fazer esse serviço amanhã, Espírito Santo, me guia. Eu vou aconselhar amanhã, Espírito Santo, me guia. Eu vou trabalhar em tal lugar, Espírito Santo, me guia. Eu vou viajar, Espírito Santo, me guia.